Atenção! Está no ar o Liga Fênix News. É isso mesmo, é o nosso programa esportivo com as notícias da Liga. E o RB Brasil ganhou a Recopa, meus amigos. Nesse final de semana, o RB Brasil de Eric Marlon venceu o Novo Hamburgo de Alexandre. Em um jogo onde o RB Brasil foi fulminante nas chances que teve e não errou nenhuma jogada. Fique aí com o hino do RB Bragantino. O RB Brasil começou com a formação inicial do jogo. Enfrentou um Novo Hamburgo que veio com o Cavaleiro Solitário. O jogo começou com o Novo Hamburgo pressionando de um lado para o outro, o RB se segurando. E quando o RB teve a oportunidade, uma bola lá da defesa com tabela 1-0. Depois do primeiro gol, o Novo Hamburgo não teve o mesmo ímpeto de ataque. O RB, pelos poucos, foi chegando pro ataque, chegando cada vez mais ao gol. E numa jogada estranha do Novo Hamburgo, o RB Brasil conseguiu fazer o segundo gol e o título inédito da Recopa Fênix. Parabéns, RB Brasil. Parabéns, Eric. E hoje começa a Copa Fênix com alguns jogos. Não sabemos se teremos alguma transmissão ao vivo. Vamos falar um pouquinho dessa primeira rodada da Copa Fênix. Mas antes disso, vamos relembrar. No dia 2 de julho tivemos a Copa Interligas. A Copa Interligas foi com o Alexandre, campeão da Taça Fênix, contra o Renan, que ganhou a Copa da Liga. Na verdade, o Renan, pela FMBR, ganhou todas as competições da temporada. O jogo acabou 3-0 para o Renan. Renan jogando muito. Foi a primeira integração entre as ligas. E formaram uma competição a cada 2, 3, 6 meses. Algo grande. A glória eterna da Libertadores da América chegando no Soccer Stars, chegando na Liga Fênix, chegando aqui no Brasil. Vamos abrir aqui a tabela e conferir os jogos que vamos ter hoje e amanhã pela primeira fase da Copa. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho desses jogos. Tá aberto aqui, vamos lá. O jogo 1 da primeira fase é Manchester City e Gama. São dois times, para mim, desconhecidos. Não vi nenhum jogo ainda. Porém, um conhece muito bem o outro, já tem uma rivalidade aí de pai e filho. Creio que vai ser um jogo muito disputado. E como sempre, Arena no Brasil, 2 gols, tudo pode acontecer. Quem vencer na segunda fase enfrenta o Grêmio de Leonardo Pengue, o atual vice-campeão. Salgueiro e Corinthians. Nenhum jogo transmitido ainda. Porém, creio que são duas equipes fortíssimas. Não tem favorito. Mas quem passar acaba se tornando um dos favoritos, porque passa forte para a segunda fase. Na segunda fase vai enfrentar o Manchester United de Breno Kreuzner. O terceiro jogo é Sport Recife e Boca Juniors. Já enfrentei o Sport Recife. O Sport Recife tem jogadas arrojadas. Foi apenas um jogo no Brasil, que não é muito parâmetro, né?
Se eu jogar um jogo com qualquer adversário, eu não vou saber como ele joga ainda. Precisa de no mínimo umas 5 ou 6 partidas para entender como funciona um time. Cada jogo é uma história. Vai enfrentar o Boca Juniors. Com todo respeito ao Boca Juniors, Boca Juniors é um jogador que é iniciante. Tudo pode acontecer, lógico, Arena do Brasil, 2 gols. Mas creio que o favorito para esse embate é o Sport Recife. E o Sport Recife passando enfrenta o Pelotas. Lógico que pode ser que dê Boca Juniors. A gente não pode descartar essa possibilidade. Afinal de contas, a gente está vendo o RB Brasil, que é um time fraquíssimo, ganhar tudo. E é fraco mesmo. E digo, é fraco, 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 fraco. O RB Brasil não tem força para chegar na Série Ouro da Taça Fênix. Não pode passar a primeira fase, o primeiro jogo na Copa, mas acho que morre depois por aí. Aqui o desafio para o RB Brasil, o Lobo vai matar o RB Brasil. O quarto jogo é Flamengo e Palmeiras. Enfrentei os dois. Já vi os dois jogando. Se jogarem da forma que jogaram comigo, vai ser um jogo, digamos assim, o Palmeiras arriscando e o Flamengo indo no erro do adversário. Mas não sei se o Palmeiras, num jogo valendo a liga, vai arriscar do jeito que arrisca nos amistosos. Se o Palmeiras jogar sem arriscar muito, jogar com toda a técnica que tem, creio que o Palmeiras é favorito, sim. Mas como eu sempre repito, né, e digo e repito, um jogo no Brasil, 2 gols. Não é 3 gols, é 2 gols e 2 gols, tudo pode acontecer. E um erro, 1-0 para um time teoricamente inferior, já coloca muita, muita pressão para um time superior. Que é o que aconteceu na Recopa, né? O RB Brasil não merece esses títulos. É fraco, é fraco. E o Lobo vai matar o RB Brasil. O quinto e último jogo da primeira fase. São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo eu conheço. É um time forte, um time que arrisca bastante, mas arrisca com consciência. Perito em tabela. Como toma o gol de tabela desse São Paulo? E o Cruzeiro eu não conheço. Porém, o Cruzeiro me cheira time forte. Me cheira time forte e não tem favorito. Quem passar de São Paulo e Cruzeiro enfrenta o River Plate de Juliano Silveira. Só relembrando o jogo entre Flamengo e Palmeiras, quem passar enfrenta o Novo Hamburgo de Alexandre André. O Novo Hamburgo atual campeão da Taça Fênix, mas que agora perdeu 2 competições em sequência, né? A Copa Interligas e a Recopa Fênix. Tá vindo uma decadência aí, o Novo Hamburgo batendo na trave nas competições, mas todos passam por essa fase. Temos um tempinho aqui, temos alguns jogos já definidos para quarta-feira na segunda fase, que é Inter e Novo Hamburgo, Borussia Dortmund e RB Brasil, Juventus e Vasco. Inter e Liverpool. Inter e Liverpool. O Liverpool é total favorito. O Liverpool já tem alguns títulos aí no currículo. Liverpool de Tainara Pinheiro. E o Inter de Guilherme Vargas. Teve uma campanha mediana na temporada passada. Mas não é um time que costuma ficar jogando. É um time que aparece apenas na competição. Então, na base da experiência, é um time que cada vez mais vai ficar para trás. Um time sem treino. E é Inter, né? Inter é isso aí. Inter é fiasco. Outro jogo, Borussia Dortmund e RB Brasil. Isso aí é um clássico, é uma rivalidade já. Mas com um histórico enorme de vitórias pro RB Brasil. Apesar do RB Brasil ser fraco, o Borussia Dortmund sofre do mesmo problema do Inter. Não treina muito. Treina mais que o Inter, mas não chega a ser no mesmo nível de outros competidores. E na hora do vamos ver, aquela experiência, aquela coisa de jogar bastante jogos, faz diferença sim, porque tem jogadas que um outro time vai saber fazer e o time que não treina não vai saber fazer. Juventus e Vasco.
Se fosse há umas 3 temporadas atrás, eu diria, com os olhos fechados, que o Vasco é o grande favorito. Mas não é bem assim. O Vasco vem numa decadência. O Vasco é um time que se engana, se autodenomina o grande campeão, pois ganhou a primeira temporada. A primeira temporada tinha 7 times, e desses 7, 5 baixaram o jogo para jogar essa temporada. Apenas 2 times jogavam há mais tempo, que era o Vasco e o Real Madrid. Aqui o Vasco ficou para trás. O Vasco é um time mediano hoje. Quando se olha títulos por equipe, o Vasco tá lá no meio da tabela. Tem título e um monte de medalha de vice. E a Juventus é um time que na última temporada deu uma crescida. Não sei se a Juventus treina, mas creio que sofre do mesmo problema de Inter e Borussia. São times que não costumam treinar, que entram apenas pro jogo e se treinam é no dia do jogo. O que faz os times ficarem para trás referente a outros. O treino, a experiência, os desafios é o que faz um time evoluir. Se o time não treina e só joga, não é Romário. Não é Romário que sabe o que tem que fazer, não treina e só joga. E o Vasco tá numa decadência. O Vasco que nas temporadas 3, 4 e 5 foi vice-campeão da Taça Fênix. Na última ficou, não me engano, na 5ª posição, 6ª posição. Não ficou bem. E continua fraco. Não tá treinando muito. Tá muito fraco o Vasco. Virou o nosso Botafogo. É o time que já foi grande, que se acha grande, que a torcida acha que é grande, mas que hoje tá no nível de um time do interior. Time do interior forte. Tipo um Juventude, um Caxias, um Marcílio Dias, um Volta Redonda. É isso aí. Então é isso, pessoal. Falamos um pouquinho aí da primeira fase e de alguns jogos já da segunda fase aqui no Liga Fênix News. Não percam! 5 jogos marcam o início dessa Copa. Manchester City Gama, Salgueiro e Corinthians, Sport Recife e Boca Juniors, Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro. Durante a semana voltamos com mais Liga Fênix News. Com certeza já com os resultados da primeira fase, com os jogos que serão disputados na segunda fase, ou talvez já com os times definidos nas quartas de final, com as 2 primeiras fases concluídas. Veremos. Obrigado pela audiência. Ficamos por aqui.